Olá, meu nome é Patrícia Marra, eu sou psicóloga clínica e gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito da pandemia. Aí você vai perguntar, o que uma psicóloga quer conversar com a gente e eu estou aqui no Brasil? Então, eu quero conversar porque eu já estive aí na Austrália. Eu vivi na Austrália em 2008 durante aproximadamente um ano. E você vai falar, ok, uma psicóloga está morando no Brasil, por que ela quer conversar com a gente? Eu gostaria de contar com vocês algumas coisas que aconteceram comigo aí e que talvez possa ajudá-los nesse momento que vocês estão passando, não só em relação à pandemia. Quando eu vivia aí, minha vida parecia um filme maior do que esse vídeo. Teria momentos de comédia, teria momentos de terror e até aquele filme com um final feliz ou aquele momento de com uma moral no final. Mas por que eu tô aqui hoje? Justamente porque quando eu estive aí, eu tive apoio da Luciana e de toda a equipe dela no momento que eu precisei. Já conto essa história para vocês. Mas hoje, como psicóloga clínica, eu resolvi fazer o inverso. Conversei com a Luciana e resolvi me colocar à disposição para fazer esse vídeo para dar algumas informações de como lidar com esses momentos durante o Covid. Então vamos lá, vou voltar um pouco para falar como que foram alguns momentos de quando eu estive aí. Vocês topam? Bom, eu fui com visto de 6 meses, fui como estudante e aí decidi renovar o meu visto. Foi quando entrou a equipe da Link Study para me ajudar. Burocracia, papelada, tudo em inglês. Meu inglês nem era assim tão forte para conseguir lidar tudo com essas situações. Foi um caos. Caos não, né? Foi difícil. Mas a equipe da Luciana e a Luciana me deram apoio e segurança, tanto para mim que estava aí na época, como para minha família que estava aqui no Brasil. Então, justamente por essa confiança, eu entrei em contato com ela para me colocar à disposição para fazer esse vídeo para tentar amenizar a situação de vocês que estão passando por tudo que eu já passei, mais o momento do Covid. Antes eu vou partilhar algumas aventuras que eu vivi por aí, pode ser? Quando eu estava aí, eu acredito que muitas coisas já devam ter mudado. Mas, por exemplo, eu lembro que eu trabalhava como housekeeper. Tinha vezes que eu chegava para trabalhar, meu chefe falava, não, Patrícia, hoje não precisa porque não tem tantos quartos para limpar. Eu gastava dinheiro com ônibus, gastava tempo, era um sufoco. Teve empresa que não me pagou, outro sufoco, e meu inglês não era bom o suficiente para conseguir falar com todas esses momentos. Enfim, costumes diferentes, nacionalidades diferentes, tudo isso era bem complicado de lidar. E emocionalmente também, porque como que você fica? Como que você lida com essa montanha russa de sentimentos? Pensando agora no momento do Covid, isso me remete às emoções que vocês estão sentindo, às inseguranças que todos estamos sentindo em qualquer lugar no mundo e como gerenciar essas emoções. É justamente isso que eu quero conversar um pouco com vocês. Nós vivemos agora um momento de estresse com vários picos de não sei o que vai acontecer, não sei o que vou fazer, ou seja, como lidar com essas emoções. Eu sempre costumo dizer para os meus pacientes, nos meus atendimentos, que o primeiro passo é tomar consciência disso tudo. Ou seja, lidar com o desconhecido é sempre complicado, mas se eu souber o momento que eu estou vivendo, se eu souber lidar com essa ansiedade, é importante. Aí você vai falar para mim, Patrícia, é o sonho de consumo do mundo é querer saber lidar com uma ansiedade, não é? Com certeza. Então, vamos voltar um pouco antes que eu vou ensinar alguns passos para lidar com a ansiedade. Você já ouviu aquela mensagem? Inspire, respire e não pire? Esse bilhete é verdade. Por quê? Se você respirar conscientemente, você vai ter um momento de relaxamento. Respirar, né, o processo de inspirar e respirar, ele oxigena seu cérebro, ele relaxa seu corpo, ele amplia e tonifica os músculos do seu pulmão, ou seja,
A gente precisa respirar conscientemente, porque isso nos traz para o momento presente. Vou voltar a falar sobre ansiedade. Ansiedade é uma doença do futuro. Não estou falando do futuro querendo dizer a doença do próximo século. Não. É a doença do futuro porque eu estou hoje pensando neste momento em algum problema do futuro. Então eu estou preocupada com uma conta que vai vencer. Estou preocupada com a festa que eu teria e não vou ter mais. Estou preocupada com o meu visto que está para vencer. Estou preocupada com coisas que estão por vir. Ou seja, que ainda virão, coisas do futuro. Consequentemente, eu desestruturo o meu hoje, o meu presente. E é isso que eu preciso aprender a lidar. Se eu respirar, conseguir me conscientizar do que eu posso fazer agora, eu vou me proteger e me preparar para como lidar com aquela conta, com quem eu preciso falar em relação ao meu visto e outras atitudes que virão no futuro. Ou seja, conscientização, respiração. E aí fica mais fácil lidar, por exemplo, com essa crise. Um fator também muito importante em momentos de crise, ainda mais estando fora ou vivendo mesmo com familiares e amigos, é aprender a respeitar o limite do outro. A gente sabe os nossos limites, a gente sabe o que nos incomoda e respeitar o limite dos outros também é importante. Então, às vezes, ficar no seu quarto, no seu canto, respirar, porque às vezes o outro também pode estar preocupado. Com certeza, do mesmo jeito. Por exemplo, se você divide o quarto com alguém de outra nacionalidade, ele tem costumes diferentes, hábitos diferentes, e às vezes isso nos incomoda. E se nós já estamos nervosos, fica mais difícil ainda lidar com essas diferenças. A questão fazer é, deixa ele um pouco no espaço e tenha você seu espaço para poder refletir, para poder relaxar, para poder respirar e assim respeitar também esse momento dele, porque todo mundo está com estresse aflorado. Acalmando isso, fica mais fácil entender essas diferenças. Estar longe da família está sendo complicado. Respeitar costumes diferentes, comidas diferentes, não poder abraçar, não poder ficar com as pessoas que a gente gosta, ainda ter que se preocupar com dinheiro, se preocupar com contas, com desemprego. E aí, o que a gente faz? Além do processo de respirar, que tem que ser uma consciência para sempre, ser realista. O que eu vim fazer aqui? Você está fazendo o seu intercâmbio? Quais eram os seus planos para o seu intercâmbio? O que realmente, o que efetivamente foi afetado e o que está ao seu alcance? O que você pode fazer para isso? Outra maneira de lidar com a ansiedade, com crises, é o humor. Vocês já perceberam quantos memes a gente recebe pelo celular, pela internet, né, pelo Facebook, pelo Insta? O humor relaxa, o humor nos tira um pouco desse problema pesado e relaxa, né? Então, ter humor também é muito produtivo. Procurar uma rotina. Tente acordar sempre no mesmo horário, tente praticar esportes, tente estudar, tente continuar estudando o inglês, conversar com pessoas diferentes, né? Para você manter essa rotina e seguir no mesmo padrão que você tinha antes desse isolamento. Aprender a lidar com a ansiedade. Dividir o quarto com alguém, eu sei que é difícil, mas pensa que ele também tem em algum lugar do mundo alguém preocupado com ele. Então vocês vão perceber que vocês têm muita coisa em comum ainda nesse momento. Uma coisa interessante e que eu imagino que todos estejam sentindo é a falta de dinheiro, essa preocupação de não poder trabalhar e tudo mais. Mas a gente tem aquele jeitinho brasileiro. Se nós formos pensar, eu lembro que quando eu estava aí, vou usar meus exemplos. Por exemplo, na época, a minha mãe costurava e ela me mandava bolsinhas feitas de jeans, de artesanato para eu vender aí. Aí vocês vão falar, Patrícia, poxa, ok, naquela época podia mandar coisa, hoje vai demorar um tempão e tudo mais. Gente, eu vendia brigadeiro na escola que eu estudava. Eu vendia pão de queijo. E ainda era engraçado o brigadeiro, porque eu falava brigadeiro, eles não entendiam nada,
enrolavam a língua e aí eu traduzia como chocolate ball. Ficava diferente, mas era um jeitinho de ganhar um dinheirinho. Então, o famoso jeitinho brasileiro e a criatividade. Criatividade também é ótimo e faz parte do processo de superar e gerenciar emoções. Eu vou aproveitar e fazer uma metáfora. Não sei se vocês conhecem aquele ditado do A Vaca Foi Pro Brejo. É uma historinha curta, mas eu acho que ela faz muito sentido e tem muito a ver com o que a gente está passando neste momento. Essa história é mais ou menos assim. Tinha um sábio e o seu aprendiz caminhando por mundos longínquos. Um dia eles avistaram um casebre e pediram para passar a noite lá. Essa família os acolheu, só que eles falaram que mostraram que eram muito humildes e que porque eles só tinham uma vaquinha que dava leite e desse leite eles faziam queijo e vendiam esse queijo para o seu sustento. E o pasto era todo da vaquinha porque era a única coisa que eles tinham. Eles aceitaram, dormiram lá. No dia seguinte, quando eles estavam indo embora, todos continuaram dormindo. O sábio e o aprendiz saíram, o sábio foi lá e empurrou a vaca para o brejo. O aprendiz ficou quieto, quem era ele, para questionar uma atitude do sábio, mas ficou com aquela interrogação na cabeça. Anos depois, o aprendiz já não era mais aprendiz, já estava fazendo seus caminhos sozinhos, passou por aquela região e avistou uma fazenda enorme, um pomar cheio de árvores frutíferas, muitos animais e tudo mais. Aí ele falou, nossa, o que será que aconteceu aqui? Eu vou perguntar. Foi, procurou alguém da família e tudo mais, falou, nossa, eu lembro que tinha um casebre aqui alguns anos atrás, eu já passei e vi essa região, o que aconteceu? Sabe a resposta que ele teve? Foi a seguinte, nós só tínhamos uma vaquinha que nos dava o sustento. Um dia nós acordamos e ela tinha ido para o brejo. Nós fomos obrigados a nos reinventar. Tivemos que plantar e com isso nós conseguimos muitos e outros bens e descobrimos coisas que nós não sabíamos que nós podíamos fazer. Gente, qual que é a moral da história? É assim, a gente não pode ficar esperando ou só vivendo dessa vaquinha, porque um dia ela vai pro brejo. O Covid tá aí, mudou a vida de todo mundo e vocês estão aí vivendo um sonho de vocês. Então, assim, façam e vivam o momento presente, porque esse momento não volta mais, né? O que vocês podem fazer de diferente? Qual era o sonho de vocês para estar aí e viver isso? Ou seja, o importante é viver o nosso presente. Era essa a ideia que eu queria, passar um pouco, algumas dicas para vocês, mas se vocês quiserem conversar, podem contar comigo. Eu sei que a conversa também ajuda a enfrentar esse momento, então eu fico à disposição de vocês. Vou colocar aqui embaixo o meu Instagram, se vocês quiserem mandar uma mensagem, fiquem à vontade. E caso precisem, eu faço atendimento online também, mesmo à distância, ok? Sucesso e realizações. Tchau, tchau!